Olá, aqui é o Eric e hoje eu quero falar um pouquinho sobre pequenos rituais. Eu escolhi um lugar incrível, eu e os bosques, eu e as árvores que eu tanto gosto. Eu não sei se você conscientemente já parou para analisar que a vida é feita de pequenos rituais. Todos os dias nós vamos nos habituando a alguns rituais, como acordar de manhã, tomar o banho e de repente tomar o pequeno almoço, o café da manhã daquela maneira, com aquele pão ou sem o pão, com aquele chá ou com aquele café, ou com o cappuccino, ou de repente com iogurte, com granola, e nós vamos criando rituais ao longo dos nossos dias. Alguns rituais são muito simples, talvez pareçam completamente insignificantes, apesar de eu achar que não existem rituais insignificantes. E outros, quando nós vamos tomando maior consciência, eles vão se tornando rituais realmente importantes, talvez porque a gente comece a valorizá-los. Eu medito já há algum tempo, dia sim, dia não, semana sim, semana não, semana sim, 2 meses não, e decidi, nesse ano de 2020, colocar 2 metas importantes para mim. É claro que eu desenhei várias delas, mas uma delas foi gravar um podcast todos os dias, um áudio todos os dias com uma dica terapêutica. E outra delas foi meditar durante 365 dias, e é o que eu tenho feito todos os dias pela manhã. Eu pego 15 minutos do meu tempo, independente se eu estou com a agenda cheia, se eu tenho uma viagem para fazer, se eu tenho 2 viagens, se eu tenho nada para fazer, eu pego 15 minutos do meu tempo e paro para meditar. É um ritual que antes eu fazia ele de qualquer maneira e eu não tinha tanta expressão para aquilo. Às vezes eu fazia no avião, indo para o consultório do Funchal, e eu percebi que o voo estava atrasado, eu colocava os fones de ouvido, eu tenho alguns mantras já no meu celular que eu gosto muito, e eu ouvia aqueles mantras e pronto, fazia. Outras vezes eu fazia, e a maioria das vezes é assim, fazia em casa, muito cedo, antes de eu começar a escrever. Escrever era um outro ritual, continua sendo um outro pequeno ritual que eu faço diariamente. Independente se você está fazendo para esvaziar a mente, como eu faço a minha meditação, para eu me reconectar comigo, para eu me conectar com o mundo, para que eu possa desacelerar tantos pensamentos, silenciar um pouquinho o barulho aqui interno, não deixa de ser um ritual, e para mim se tornou um pequeno ritual importante, porque ele se tornou consciente, porque eu comecei a colocar ele como uma meta muito consciente. Eu olho todos os dias para essa questão de meditar, de poder fechar os meus olhos, de colocar os fones de ouvido, de me conectar com aquele mantra. Tem pessoas que gostam de ouvir um mantra, outros ouvir uma música de relaxamento. Eu conheci pessoas que gostam de meditar só o som de piano, e tem pessoas que não ouvem nada, simplesmente fecham os olhos e têm uma habilidade para apagar, para se desligar e para poder se conectar com elas. Então eu admiro todas elas, mas a grande questão é que os pequenos rituais podem, de maneira consciente, podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Então o meu convite hoje, nesse podcast, Estou tão acostumado a gravar podcast, mas enfim, o vídeo também vira podcast depois, eu extraio o áudio e coloco nas plataformas. Então nesse vídeo, podcast, meu convite é para que você comece a olhar para esses rituais que você já faz e comece a perceber quais deles não faz mais sentido na sua vida e você pode retirar, qual faz muito sentido na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, conversando com uma coach, uma amiga, e ela me disse assim: Eric, eu não quero mais comer pão. E é um ritual que eu faço. Eu tô aqui me segurando, que tem muitas pedras onde eu tô. Eu não quero mais comer pão, e é um ritual que já faz parte da minha vida, e isso ficou aqui gravado. E de repente ela começou a ficar consciente a não ter pão em casa, consciente a comer coisas sem glúten, e ela tomou uma consciência e mudou aquele pequeno ritual que para ela fazia mal todos os dias. E de repente, quando eu fico consciente, eu começo a perceber um exemplo muito clássico. Durante muitos anos morando em Portugal, eu me viciei em tomar cápsulas de café, de cappuccino,
principalmente achocolatados. E eu olho e eu penso que aquilo não é tão saudável. Imagina uma cápsula desse tamanhozinho, com um pozinho, deve ter muito conservante, eu nem sei exatamente o que tem, nunca pesquisei, mas não sinto que aquilo é saudável. E comecei a substituir, eu gosto do café, então por que não voltar ao velho e gostoso café brasileiro, coado ali no coador, tomar meu cafezinho e pronto. Eu decidi cortar algumas coisas de maneira consciente, era muito automático, eu acordava de manhã, tomava o meu banho, ligava a máquina, colocava a cápsula e tomava aquela cápsula. E hoje eu não acho que aquilo é importante para mim, eu estou muito numa vibe de cuidar da minha mente e cuidar do meu corpo. E olha que eu já iniciei esse processo várias vezes na minha vida e interrompi por algum motivo, voltei a comer as porcarias que eu comia, voltei a ter os hábitos que eu tinha, e eu olho não como um pensamento de grandes rituais, mas mesmo agora com pequenos rituais. Quais são os rituais que me alimentam? Então, algumas coisas fizeram muito sentido, estão fazendo muito sentido para mim esse ano, mas já começaram no final de 2019. Um deles foi, eu quero levar informação de maneira mais consistente. Em 2018 eu escrevi 400 artigos. Todos os dias, e tinha dia que foi mais de um para dar os 400 artigos. E hoje eu penso, por que não gravar um podcast por dia? Por que não gravar todas as semanas vídeos, como eu estou gravando esse aqui? O por que não escrever com mais frequência? Isso é uma coisa que eu faço, mas por que não fazer isso com mais frequência? E aí eu comecei a observar que eu precisava compreender esses pequenos rituais. E tem pessoas que quando eu converso, principalmente nos meus atendimentos online, que hoje eu quase não atendo presencial, eu conversando com essas pessoas, elas me dizem assim, eu tenho dificuldades em fazer tantas coisas. E eu olho e penso assim, não existe dificuldade, o que existe é que nós não estamos atentos ao que nós fazemos e principalmente como nós fazemos. Porque se você aumentar a sua atenção hoje, se você perceber que você consegue gerir ao mesmo tempo que você tem, só basta como você está gerindo. Eu concordo, tem pessoas que trabalham muito mais, que acordam 7, 6 da manhã para pegar um autocarro e ir para o trabalho, e que trabalha 12, 16 horas por dia. Tem pessoas que eu conheço que trabalham muito e quase não tem tempo para nada. Outras pessoas têm muito tempo sobrando, mas ambas conseguem fazer coisas. Eu tenho uma agenda dinâmica demais, mas mesmo assim eu me organizo em acordar um pouco mais cedo para meditar, responder os e-mails, responder as mensagens nas redes sociais. Nem sempre eu consigo responder todas elas, mas eu tenho esse ritual de responder pessoalmente. A minha equipe faz outras coisas, mas eu não quero que eles respondam, então eu respondo com calma, devagar, e olha que são muitos. Tem semanas que eu tenho centenas de mensagens, eu respondo uma por uma onde eles vão. Isso é muito legal para mim. O ritual de gravar um podcast, meu Deus, como é que você consegue? Alguns amigos já me perguntaram, como é que eu consigo o quê? Um podcast leva 10 minutos, um vídeo normalmente, olha, agora nós estamos aqui em 8 minutos, um vídeo leva 8, 15, 10, 15 minutos, então assim, é só eu abrir janelas desses rituais. Então eu abro 1 hora de tempo para poder escrever, mais 1 hora de tempo para poder fazer o podcast, fazer um vídeo. Se você parar para analisar, não é muita coisa. É eu me dedicando, eu vivo disso, então é uma dedicação que eu consigo fazer e dá para qualquer pessoa fazer. Eric, mas eu trabalho muito, não tenho tempo. Olha, de repente no caminho do autocarro você consegue fazer 15 minutos de meditação. Atenção, às vezes eu faço mais. Hoje, por exemplo, eu fiz 15, mas eu tenho até um mantra que é exatamente 15 minutos, e que quando ele termina eu sei que a meditação acabou e eu vou voltando, vou me espreguiçando e vou voltando para cá. Ou seja, esses pequenos rituais para mim fazem muita diferença. Outro pequeno ritual que eu coloquei na minha vida, eu era um cara que lia muito e eu confesso que em 2019 foi um terror, eu não li tanto quanto eu gostaria, e esse ano eu comecei a voltar a ler. Eu comecei a determinar, não, eu tenho que ler 5 páginas no mínimo de um livro por dia. Era que 5 páginas não é nada, mas em 10 dias você leu 50 páginas. Você entende o que eu quero dizer? Você leu 25 páginas. Num mês, 5 vezes 3, 15, são 150. Um livro tem 100, 100. Para um mês talvez você leia um livro. Talvez, depende muito de você calcular 5 páginas por dia, quanto você lê num ano inteiro. Compreende onde eu quero chegar? Talvez você consiga ler 10 livros, se o livro for mais grosso. Agora eu estou lendo um livro que parece uma bíblia, mas eu acho que em 2 meses eu vou terminar o 3. Mas o importante é você se dedicar àquilo. Não é ler fazendo 1000 coisas, não é ler observando a paisagem. É realmente ler, é realmente canalizar
olha que palavra mágica agora, canalizar a sua energia para que esses pequenos rituais aconteçam de verdade, que você se sinta bem fazendo eles. É muito importante para que a sua vida tenha evolução, para que você consiga passar para o próximo nível, para que você consiga se sentir melhor, você aproveitar o seu tempo, na minha opinião, por favor, na minha opinião, para que você consiga aproveitar o seu tempo e fazer a coisa acontecer. E como é que eu faço a coisa acontecer? Eu presto atenção nesses pequenos rituais e vou fazendo. Por exemplo, do final de 2019 para o começo de 2020, foi a época que eu comecei a prestar atenção na cápsula e o excesso de cápsulas de café, ou esses achocolatados que eu tomava. E eu olhei e pensei, uau, eu tenho que prestar atenção nisso. Comecei a prestar atenção tanto de pão, de glúten, de coisas que eu estava comendo. Então eu começo a olhar para isso. E eu acredito muito esse ano que você vai me ver neste formato aqui agora, e na metade do ano eu já vou estar mais magro, e no final do ano eu já vou estar muito mais magro, porque eu tenho trabalhado isso. Então você está fazendo um plano para emagrecer? Não, eu estou fazendo uma mudança completa na minha vida, de pensamentos, de atitudes, do que eu realmente não quero para minha vida, da maneira como eu trabalhava e agora eu quero trabalhar. E eu digo isso assim, eu trabalhava muito presencial. Eu quero muito estar online por causa das viagens que eu tenho programado para esse ano, da maneira como eu conduzi a minha vida espiritual, e por aí vai. Eu quero aos poucos ir trabalhando os meus pequenos rituais para transformar. E eu tenho certeza que você também consegue isso. Mas o primeiro passo é estar consciente para quais rituais nós estamos falando, porque os meus não são os seus. É você que tem que prestar atenção em qual ritual faz mais sentido você continuar. O que é um ritual para você e o que não é? Qual é o significado que você vai dar para tudo isso? E aos poucos você vai aqui implementando. Talvez você falhe um dia, talvez você volte atrás outro, mas o negócio não é, puxa, eu falhei, o negócio é, vou voltar aqui de novo, falhei, vou voltar aqui. Você tem que sempre voltar naquilo que você acredita, não é no que o Eric Pereira acredita, é no que você acredita, naquilo que faz sentido para você. E esse funil, ele vai é o mesmo funil, você vai colocando a sua intenção ali, daqui a pouco ela fica genuína, ela fica natural. Para mim, talvez o primeiro dia de olhar a cápsula e falar, eu não quero a cápsula, não vou tomar de chocolatado, tem uma certa dificuldade. Aí, puxa, tem que pegar o café, coar, pôr o coador, esperar cair gota por gota. Mas talvez faz mais sentido para mim hoje evitar isso. Ainda tomo um expresso, outro na rua, mas não é essa cápsula, é café mesmo. Então, evitar algumas coisas no começo sempre é mais difícil, mas depois que você vai fazendo e continua fazendo, e vai fazendo e continua fazendo, você percebe que isso vai aumentando, vai melhorando, vai fazendo mais sentido para você, você vai colocando mais a sua energia, a sua pegada naquilo, e aí você percebe que realmente vale a pena traçar, trabalhar, desenvolver os pequenos rituais na sua vida. Espero te encontrar em qualquer lugar, seja em vídeo, seja em forma de podcast. Não sei se você já faz parte do meu grupo no Telegram. Você não sabe nem o que é Telegram. Telegram é um app que fala, um software, não sei se nem se é assim que fala. Um aplicativo, é assim, um aplicativo. Tipo WhatsApp. Então baixa o Telegram no seu telemóvel e escreve lá, Alimentando a Mente com Eric Pereira. E é gratuito, todos os dias eu gravo um podcast que vai para o Telegram, que vai para o iTunes, que vai para o SoundCloud, que vai para uma série de plataformas aí, pelo Spotify. Se você, eu tenho Spotify, então coloca lá Eric Pereira e me segue por lá. Você também vai receber o conteúdo. Aqui no Telegram eu tenho colocado mais coisas, eu estou considerando o Telegram como a minha lista VIP de 2020. Então, se você quer receber mais conteúdos meus, me segue em uma dessas plataformas para que você possa alimentar sua mente. Então agora é hora de pensar nos pequenos rituais e transformá-los. Abraços hipnóticos e nos vemos em breve em algum vídeo, um texto, um podcast, por aí.